Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, começa agora mais um episódio TPM no ar. Mais um episódio da nossa curta temporada especial em prol do Agosto Lilás, que estamos fazendo esse mês aqui no canal do TPM. E se você está chegando agora, é importante que você curta, siga o nosso canal, deixe o seu comentário, mas principalmente compartilhe esse conteúdo com mais mulheres para que a gente consiga levar informação de qualidade a quem precisa. Mas independente, se você não é uma pessoa que está no ciclo da violência e também precisa compartilhar essa informação, porque como temos dito aqui, né, Ellen, a importância de ter conhecimento para que a gente possa também ajudar outras mulheres. Vamos apresentar as nossas convidadas de hoje para o nosso bate-papo, que está muito especial. A gente está recebendo aqui doutora Elisângela Stefano, delegada há 23 anos, que atua na defesa da mulher em Taubaté há 12. Ela passou no concurso com apenas 24 anos e ela costuma dizer que foi a Polícia Civil quem escolheu ela, pois quando ela se tornou delegada, ela não tinha ideia da dimensão do desafio. Doutora Elisângela Stefano, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz em estar aqui hoje. A gente que agradece. Hoje, no nosso bate-papo, a gente recebe também a Lara. Ela é formada, graduada em Psicologia Jurídica, com ênfase em Perícia Psicológica, e está em pós-graduação em psicanálise e em avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Lara Marques, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Muito obrigada. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre como funciona o ciclo da violência, mas mais do que isso, a gente também alertar qual é realmente o primeiro passo que a mulher deve dar quando ela compreende que ela está passando pela violência doméstica. Doutora Elisângela, conta pra gente. Qual é a situação quando a mulher ela chega na delegacia da mulher? Ela chega muito fragilizada. A gente costuma brincar, assim, entre delegados, que delegado gosta de vítima que chega com sangue nos olhos. É vítima de roubo. A vítima de roubo, a gente atende ela em 10 minutos. Ela conta para você tudo o que aconteceu. A vítima de violência doméstica, ela chega com lágrima nos olhos. Ela tem um misto de sentimentos. Ela tem culpa, ela tem medo, ela tem uma dúvida ali. Se ela quer contar para você, aquela é muito privado. Sim. Ela não quer contar para você aquela intimidade dela. Então é difícil muitas vezes, até para ela entender que ela está sendo vítima. Porque é uma coisa assim muito natural. Às vezes ela viu o pai dela fazendo aquilo com a mãe dela. Às vezes ela viu uma amiga dela passando por uma situação. Então é muito comum que as mulheres elas vão até a delegacia, elas denunciam aquilo e depois elas voltam e se retratam. Não querem mais a providência do Estado. E a gente tem que entender isso, porque isso faz parte do ciclo da violência doméstica. Quando a gente entende ciclo da violência doméstica, o que compõe esse ciclo? São 3 fases. A gente tem a primeira fase, que é a fase do acúmulo das tensões. Depois a gente tem a fase da explosão. Depois a gente tem a fase da lua de mel, que é quando o agressor pede desculpa, a vítima perdoa. É importante dizer, Marcela, que todos os relacionamentos passam por essas fases. Então, assim, o seu relacionamento, o meu, o da Lara, o da Ellen, todos vão ter essas fases. O que difere é que a gente consegue dialogar e resolver, sem que tenha a fase da explosão. Só que os relacionamentos que não têm o diálogo, que não têm o respeito, acaba tendo a fase da explosão. E daí o casal acaba se desentendendo e acaba partindo para a violência. Então, é importante que as pessoas conversem mais e que não partam para a agressão. E a gente está vivendo numa sociedade muito turbulenta e que as pessoas perderam, infelizmente, né? A Lara está aqui, que é psicóloga e vai poder falar mais a respeito disso, mas as pessoas estão conversando pouco. Sim. E o importante, né, nessa fase de antes de chegar à explosão é a gente se conhecer e saber que a gente está começando a ficar alterado para que a gente não desconte no outro, seja num relacionamento,
seja num trabalho, com um colega. É entender o que o corpo, né? Entender os sentimentos para que você faça algo que vai embora. Vai fazer um esporte, fica em silêncio, tenta entender para que você não desconte no outro, né? Sim. E também para que você, se chegou àquela fase que houve aquele ataque violento, para que você busque ajuda. A gente estava conversando aqui antes, né, de entrar ao vivo, que como tá legal esse movimento das mulheres estarem se unindo, das mulheres estarem apoiando umas às outras. Eu trabalho no enfrentamento à violência contra a mulher há 12 anos e eu não via essa união de mulheres que nós estamos vendo agora. Isso é muito positivo, né? Parece que antes a gente via mais competição entre as mulheres e agora a gente está vendo mais união. Isso é muito positivo. Estamos caminhando, né? É um trabalho que a gente até comentou aqui nos dias anteriores de formiguinha, porque é cultural também, né? Então, cultural a mulher se unir, é cultural a mulher ver a outra como uma parceira, não como uma rival. A mulher se colocar no lugar da outra e sentir a dor da outra. Sim. Então, esse é o nosso movimento, né? Sempre foi a nossa bandeira aqui no TPM, que a gente consiga cada vez propagar isso mais e colocar isso como uma regra, um novo estilo de vida, né? Que é a real sororidade. Exatamente. Que é tão difícil, é tão falado, mas tão difícil de praticar. Lara, no seu trabalho, né, também junto à Delegacia da Mulher, você teve a oportunidade de trabalhar com a escutativa. Sim. E é nesse momento que eu quero entender como, de fato, funciona uma escutativa para que consiga extrair da mulher toda aquela dor que ela está passando ou que ela passou. Eu sentia que a parte mais difícil desse trabalho de escutativa era escutar sem julgar, sem invalidar, porque a gente aprende a escutar de uma maneira muito diferente. A gente aprende a escutar dando nossa opinião, a gente aprende a escutar reagindo muito, né? Então a pessoa conta, a gente chora, a gente faz caras, né? Mas quando você tá na frente de uma vítima de violência doméstica, você tem que... Não é que você não vai sentir junto com ela, mas é que você não pode mostrar para ela naquele momento o quanto a história dela pode estar te machucando, porque o foco ali é a dor dela. E uma coisa que às vezes é muito difícil da gente lidar é que é estranho até falar dessa forma, mas a mulher, ela chega triste, ela chega machucada, ela chega envergonhada, só que ela muitas vezes chega ainda com amor por aquela pessoa que agrediu ela. Então, assim, não é incomum. E para ser muito sincera, eu vejo que é muito difícil para as pessoas ouvirem isso sem julgar. Como assim ainda ama? Como assim ainda quer proteger ele? É alguém que ela escolheu para passar a vida. A gente não se relaciona com alguém que a gente não gosta. Eu imagino, e você pode me corrigir se eu estiver errada, que a mulher que ainda tem essa visão do seu agressor, ela não está visualizando o agressor. Ela visualiza o homem qual ela foi conquistada, que ela se apaixonou por ele. E acho que no íntimo ela fica com aquela sensação de que eu vou resgatar aquele homem. Exato. Ela ainda quer ser a heroína da história. Sim. E quando a gente fala em ciclo da violência, a gente está falando de alguém, no caso do agressor, alguém que faz muito bem a manutenção da relação também. Porque ele passa pelo momento de tensão, que é quando ele vai começar a se mostrar mais possessivo, vai ser mais ciumento, vai ser alguém que agride mais verbalmente, até chegar na explosão, que é definitivamente o momento em que a mulher vai procurar a delegacia, né? Que ocorre a agressão física, sexual e tudo mais. E quando chega na lua de mel, ele vai prometer que ele nunca mais vai fazer, vai dizer que tá arrependido, vai contar como aquilo é só uma demonstração de quanto ele ama ela, o quanto ele tem medo de perder. E aí mistura um pouco o que ela já quer acreditar, que é, ele me ama sim, não é possível que essa pessoa com quem eu me relacionei por tanto tempo queira me agredir, ele realmente me ama, e aquilo que ele fala. Então, é muito difícil mesmo a mulher sair se ela não tiver fortalecida fora daquilo ali, entendeu? E nessa fase da lua de mel, o que a gente também já ouviu por aqui é que muitas vezes ele coloca ela como a vítima, né? Ele coloca que tudo isso aconteceu, essa explosão, tudo por algo que ela deixou faltar, sim, né? E aí ela se sente culpada e aí a hora que ela tenta ainda mais fazer, vamos dizer, carinho, dar atenção ou servi-lo mais. Como se o ato dele fosse uma consequência de um ato dela, né? Exato. Invertendo o jogo ali, né?
é aí que a gente precisa ficar atenta, né? Para que não deixe isso acontecer, para que a gente não seja roubada nisso, né? Sim. E é muito comum também ele normalizar esse tipo de coisa, porque a Elisângela estava falando agora mesmo que muitas mulheres vão, fazem a denúncia e depois voltam para se retratar. Por quê? Porque no final ela é tanta coisa que ele fala, tratando aquilo como se fosse normal, que ela começa a ficar na dúvida. Ele, mas eu só te dei um empurrão, porque você veio pra cima de mim. Mas eu só segurei seu cabelo aquela hora porque eu fiquei nervoso. Aí ela começa a falar, não, realmente, tem tanta gente que vai lá e sofreu tanta coisa. Ele só me deu um empurrão, foi só um tapa. Ele me apertou, meu braço ficou marcado, mas não é porque ele apertou muito forte, é que ele tava nervoso, eu também tava agitada. Então ele começa a normalizar tudo também. Além de ser culpa dela, o que ele fez também não é tão ruim assim. É isso que ele vai mostrar. E agora, uma outra pergunta, doutora. A mulher chegou na delegacia. A partir daquele momento, quais são os caminhos? O que vai acontecer? O primeiro passo é registrar a ocorrência. A delegacia, normalmente, ela é a porta de entrada. A vítima, ela vai à delegacia, muitas vezes até para pedir uma orientação. Se não for caso de registrar a ocorrência, nós orientamos, encaminhamos, muitas vezes é até caso de conselho tutelar, caso de constituir um advogado, nós fazemos as devidas orientações, registramos a ocorrência. Hoje em dia, a maioria dos delitos no âmbito doméstico são de ação pública incondicionada. Vale dizer, registrada a ocorrência, nós instauramos inquérito de imediato. Nós temos, a partir da Lei Maria da Penha, a medida protetiva de urgência, que são aquelas medidas que obrigam o agressor a ter determinadas condutas em proteção àquela vítima, como não se aproximar dela, não manter contato por qualquer meio, até mesmo o afastamento da residência do casal. Então, cada caso vai ter uma providência de polícia judiciária ali que a gente vai adotar. Então, todos esses procedimentos são adotados de ofício pela delegacia. Daí nós concluímos o inquérito e encaminhamos para o Poder Judiciário. Esse é o procedimento, os trâmites ali. E é interessante, Marcela, a gente constar também que quando a gente solicita a medida protetiva, nós temos os botões do pânico, tanto pela GCM quanto pela Polícia Militar. E isso garante efetividade na proteção da mulher. Então, é muito importante que a mulher que tem a medida protetiva, que ela se informe e que ela tenha essa proteção. Porque num caso de acionamento, o acionamento é imediato. E a força policial, ela chega ali em questão de minutos. Então, a proteção dessa vítima vai ser muito mais efetiva. E aí o botão do pânico, ele é instalado pela polícia no celular da vítima. Nós temos dois casos. Aqui em Taubaté, nós temos o Guardião Maria da Penha, que é da GCM, que a GCM vai até a casa da vítima, instala o aplicativo e ela começa a fazer visitas regulares para fazer o acompanhamento daquela mulher, para ver se ela está precisando de alguma coisa, e também ela fica com o botão do pânico. E nós temos também, pela Polícia Militar, o SP Mulher Segura. Esse, a própria mulher baixa no celular dela e ela cadastra os dados da medida protetiva. Esse ela mesma faz. Perfeito. Qual é o site? É um site que ela entra? entra? Não, é um aplicativo. Ela baixa no Play Store, SP Mulher Segura. SP Mulher Segura, perfeito. E aí a mulher, ela está com a medida protetiva. E qual os princípios que podem romper essa medida protetiva? Sim, quando o juiz estabelece a medida protetiva, ele põe quais as regras que o agressor tem que cumprir. Vamos supor, ele não pode se aproximar daquela vítima a uma distância de 100 metros. Ele se aproximou dela, ela apertou o botãozinho do pânico, a PM chegou. Leva ele para a delegacia. Ele é autuado em flagrante delito. Essa prisão por descumprimento de medida protetiva é uma das prisões mais sérias que a gente tem no ordenamento jurídico, porque ela não cabe fiança pela autoridade policial. Então, o delegado não arbitra fiança nesses casos por proibição legal. Então, ele é submetido a uma audiência de custódia e, na maioria das vezes, é convertido em preventiva. Já fica preso? Já fica preso, sim. Isso é importante falar para quem não entende, mas em português, claro. Já fica preso. Doutora, agora uma outra questão. Existem os casos que a mulher rompe a medida protetiva. Como ela faz esse rompimento? Sim. Nós temos duas decisões nesse sentido.
tem dois entendimentos, digamos assim. Tem um entendimento que diz que o bem protegido, o bem tutelado é a administração da justiça. Então, não cabe à mulher decidir se ela vai querer que o agressor se aproxime e não revogaria a medida protetiva. E tem um outro entendimento que fala que ocorre a revogação tácita, quando ela permite que o agressor se aproxime dela. O que tem prevalecido é a revogação tácita. Então, se ela permitiu que o agressor se aproximasse dela, ocorreu a revogação tácita. Eu sou adepta desse segundo entendimento, porque eu entendo assim, que a mulher ela não pode usar a medida protetiva como uma forma de vingança. Se hoje está conveniente para ela, ela não tem a medida protetiva. A partir do momento em que não ficou conveniente, ela utiliza a medida protetiva. Então a gente tem que ter um mínimo de segurança jurídica. E como que os órgãos têm essa informação? De que ela aceitou ele se aproximar, deixou ela dormir essa noite na casa. Tá tudo bem, voltou, não vou fazer mais isso e tudo mais. Ele voltou, dormiu na casa dela. Mas daqui 2 dias eles brigam de novo, ela chama a polícia. E aí como que a polícia sabe que ela tinha medida protetiva, mas ela aceitou ele voltar? E você está falando da reconciliação? Normalmente as partes falam isso. Elas comunicam que... Sim. E quando a polícia militar é acionada, a gente tem que ouvir a versão das duas partes. Sim. E a vítima fala, olha, eu permiti que ele ficasse, mas agora eu não quero mais ele aqui. E o autor também vai falar, com certeza. Tá. É bem complexo, né, doutora? Sim, é muito complexo. Porque a gente está falando de pessoas, primeiramente, né? Sim. E pessoas são comportamentos e ações diversas. E, ao mesmo tempo, a gente também está falando do âmbito familiar. Porque entre o homem e a mulher tem os filhos, os pais, os avós, os tios, que de alguma maneira sempre não, mas de alguma maneira a maioria acaba se envolvendo. Algumas de forma positiva, outras nem tanto, né, doutora? E assim, é muito cultural, sabe, Marcela? É muito importante a gente estar tendo esse debate hoje, a gente está conversando sobre... Porque eu entendo que a violência doméstica, o simples enrijecimento das leis, não vai mudar. A gente viu que, nossa, nós temos tantas leis e tantas penas e continuamos tendo tantas prisões e continuando tendo tantas violências. Então só vai mudar a partir do momento em que a gente se conscientizar. E a gente tendo essa conversa hoje, se a gente conseguir conscientizar um autor e conscientizar uma vítima, eu tenho certeza que nós já atingimos o nosso objetivo maior. Sim. Com certeza. Sim. Não, eu tô aqui só pensando. A gente tá pensando, né? Ô, Lara, quando a gente fala de apoio psicológico para a vítima, esse apoio psicológico, ele vai atuar em várias vertentes. Mas imagino eu que o primeiro foco é trazer realmente consciência de que ela é uma vítima de violência doméstica e que ela tem dependência emocional. E quando isso acontece, qual é o caminho? Bom, se a gente está falando do atendimento no consultório, né, com a psicologia clínica, a gente tem vários cenários, né? A gente tem a pessoa que sabe que é vítima, a pessoa que não sabe. Mas, em todo caso, a primeira coisa que a gente faz é acolher. A gente escuta o que a pessoa tem a dizer. Porque, às vezes, ela não consegue nem perceber que está no cenário de violência porque ela não se ouve falando disso. Ela não se escuta, ela não consegue nem entender como aquele companheiro faz ela se sentir. Então, a maior parte das mulheres, e não são poucas mesmo, as mulheres que vêm para o consultório falando de outras coisas, mas no fundo você vê que ela sofre violência e tudo mais, a maior parte delas, elas chegam defendendo mesmo. Elas falam, tipo assim, então, a gente quer conhecer a pessoa. No começo, a gente fala, você mora com quem, né? Você é casado? Eu sou casado, eu tenho um marido. E geralmente começa assim. Ele é uma pessoa assim que ele é meio estressado, sabe? Mas assim, não de maneira nenhuma, ele nunca levantou a voz comigo. Aí passa um tempinho, ela começa, não, teve um dia que ele levantou a voz comigo, mas ele já se arrependeu. Ele é assim mesmo, é o jeito dele, ele fala Só assim com todo mundo. Só quando ele bebe. Só quando ele bebe, exatamente, tem muito isso. Então ela vem geralmente defendendo, esses dias é que ele não gosta muito que eu trabalhe. Assim,
eu nunca vou deixar de trabalhar por causa dele. Ele só enche o saco às vezes, mas ele já tá se acostumando com a ideia. Ela sempre vem defendendo, até que chega um momento em que ela começa a falar: não, mas eu acho que ele passa dos limites. Eu tô começando a ficar irritada com isso que ele fala. Ela primeiro, ela precisa se ouvir, pra depois ela entender o lugar que ela tá. A gente acolhe. Eu nunca vou olhar pra uma mulher, uma paciente minha, olhar pra ela e dizer assim: você tá num relacionamento abusivo, você tem que largar dele. Isso não existe, a pessoa tem que entrar no processo sozinha. Mas o trabalho dentro da psicologia com a vítima de violência doméstica dificilmente vai ser diretamente com o que está acontecendo com ela. A gente pouco vai falar do que está acontecendo com ela nesse momento. A gente vai falar muito do que vem antes e de como ela se sente sozinha, para depois falar de como ela se sente na relação. Para ser muito sincera, isso que a gente fala de ciclo da violência doméstica dificilmente começa na relação. Muitas vezes começa em casa. Porque, às vezes, é uma menina que cresceu apanhando dos pais, e os pais falando: eu tô te batendo pro seu bem, é porque você fez algo errado. Eu te bati, mas você viu a roupa que você tá? Não, eu te bati. Quando reconhece, quando pede desculpa, vai falar assim: tá, olha, a mãe te bateu, mas é porque você respondeu alto. O pai te bateu, mas é porque você tava conversando com o menininho que eu falei pra você não conversar. Então, a gente, como ser humano, a gente tende a preferir o caos conhecido à paz desconhecida. Porque a gente não sabe como a paz termina. A pessoa, ela é criada num ambiente em que a violência é o normal, o amor, ele é permeado pela violência. E quando ela crescer, ela vai reconhecer amor só nos abusadores. Então, quando ele levanta a voz, quando ele proíbe, quando ele grita, é que ela vai reconhecer o amor. Existem muitas mulheres, inclusive, que elas conseguem eventualmente entrar numa relação em paz, mas ela não vai reconhecer o amor ali, ela não consegue ficar em paz. Então, o trabalho dentro da clínica com esse tipo de pessoa, né, com esse perfil de mulher, é muito mais trabalhando com a infância, é muito mais trabalhando com a maneira que ela se sente e com o que ela reconhece como amor, para depois ela entender que ela não tem que estar naquela relação, porque ela cresceu aprendendo que tem. Sim. É muito mais Lara, profundo. E no caso das mulheres que chegam já, um caso crítico, ela tem consciência que ela está em risco iminente e aí ela recorre a você. Sim. Como a salvadora. Sim, sim. No geral, assim, quando ela tem essa consciência, ela vem procurando por causa disso, eu sofro violência, eu entendo que eu tô nessa situação, aí sim, eu consigo fazer esse encaminhamento. Olha, tem a delegacia da mulher, né, tem o 180, né? Esse tipo de coisa que a gente vai orientando. Vou explicando para ela os tipos de violência, porque olha, muitas mulheres sofrem muita violência sem saber que sofrem violência, né? E eu eu tenho certeza que a violência que mais aparece e dentro desse campo das violências que elas não reconhecem é a violência sexual. Porque o que a gente chama de... Existe, né, um termo para isso, que é o estupro marital, né? O estupro dentro do casamento é algo que as mulheres, elas não... Infelizmente, a maioria não entende que é um estupro, porque ela é esposa, então não existe isso de um marido estuprar. Então, geralmente, quando a gente começa a falar sobre isso, e aí eu falo assim, mas você conhece esse tipo de violência? Aí, normalmente, elas não conhecem. Quando eu começo a falar, explicar, elas falam assim, nossa, já passei por todas. Eu não sabia que tinha como... Né? Então, aí é o momento em que eu começo a orientar de maneira mais prática, quando ela tem essa consciência. Excelente. É um trabalhar, né? Porque imagina ela dizer não pro marido, e aí pode ser que comece a acontecer outros relatos de forçar, de bater. E ela tem que buscar ajuda. Sim. É bem delicado, falando nessa questão, né, do estupro marital, porque as mulheres não entendem, e eu tô falando das mulheres, eu tô falando das mulheres que têm consciência, que são mulheres formadas, graduadas, doutoradas, que têm consciência de todos os conhecimentos, mas especificamente sobre isso que a gente tá falando aqui, elas desconhecem. Exatamente. Porque não estamos falando, não estamos verbalizando e contando que isso existe. E também entra a questão cultural, que é a mulher achar que ela tem que servir o marido. Porque eu sou casada, ele quer, mesmo que eu não queira, eu tenho que servir. Sim. Quando ele quer, do jeito que ele quer, conforme ele quer. Gente, isso não existe. Eu vou olhar pra câmera. Mulher, não é não. Se você é casada há anos, há 20 anos, há 2 anos, há 1 ano, há 6 meses, não é não.
Você não quer, não está disposta, não sente vontade? É não. E você não tem que aceitar por nenhuma outra condição. Ah, porque senão ele vai procurar na rua. Se ele vai procurar na rua, isso é outro tipo de violência. Ele está te ameaçando. Não é, doutora? Violência psicológica. Sim. E os homens também acreditam muito nisso. Quando eu estagiei na delegacia, eu ouvi muitas mulheres e também tive a oportunidade de conversar com alguns agressores. E o que eu mais ouvia era, primeiro, foi um deslize, como se fosse um erro, tipo, sei lá, quebrei um copo. Geralmente é assim. E eu acho que, em segundo lugar, o que eu mais ouvia era, mas ela é minha mulher. Teve até um que falou assim pra mim, é bíblico isso, a mulher tem que se sujeitar, sabe? Então, é muito comum usarem moralismo, religião, esse tipo de coisa, e usam muito isso. Mas eu não estuprei, ela é minha mulher. É porque ela levantou a voz comigo, é minha esposa, isso é problema nosso dentro de casa, não é problema pra fora. Eu só tava tentando resolver uma questão nossa. Eles também acham que é direito deles, infelizmente. Então, por isso, mais um ponto importante. Eu disse isso no episódio de quinta-feira, o nosso primeiro episódio, sobre que você, homem, tem total responsabilidade de trazer consciência e luz do meio que você vive. Se você entende que você está numa roda de conversa onde há falas machistas, agressivas, falas criminosas, você tem que romper. Primeiro, corrigir. Segundo, não participar. Então, que fique mais uma vez esse alerta. Tudo isso que a gente está vendo, convivendo, só vai ter fim se a gente, individualmente, cada um de nós, pessoas comuns, formos agentes transformadores. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Porque a gente está carregando nas nossas costas padrões culturais de centenas de anos. Que não vai ser resolvido da noite para o dia, mas vai ser a partir de hoje, a partir da nossa postura e do nosso posicionamento e do nosso não aceitar que é assim. Que foi assim que foi falado, que foi assim que foi educado. Não foi. Nós estamos hoje, em 2025, vivendo um retrocesso. Isso é inadmissível. Doutora, existe um projeto de lei municipal para trabalhar a ressociabilização dos homens. Chama E Agora José, se não me engano. E Agora José. Sobre esse projeto de lei, quais são as informações e a sua opinião, doutora? Sim, esse programa ele já foi adotado em várias cidades e ele surte muito efeito. Esse projeto ele visa mudar o pensamento do homem, porque a mulher evoluiu ao longo dos anos, o homem não. A mulher de 30 anos é totalmente diferente da mulher de hoje. Sim. O homem de 30 anos atrás, ele pensa igualzinho o homem de hoje. E o homem, isso que tá... O homem não chora, o homem não expressa sentimento, faz muito mal para o homem. Então, o homem, ele precisa ser forte o tempo todo, ele precisa prover, ele precisa... Isso está gerando muito mal para ele, né, Lara? E ele não consegue demonstrar o sentimento dele. E vem essa masculinidade tóxica. E esses programas de ressocialização, eles visam exatamente isso. Eles visam que o homem, ele aprenda a lidar com essa masculinidade que não seja através da violência. E nas cidades em que se implementou esse plano de ressocialização, a reincidência ela caiu de 65% para 2%, para 3%. Esse ano na DDM nós tivemos um caso assim muito triste. No mesmo dia, nós instauramos 2 medidas protetivas do mesmo agressor contra vítimas diferentes. Então, era a parceira atual e a parceira antiga. Então, muitas vezes, a mulher consegue se livrar daquele agressor. Só que aquele agressor vai fazer outras vítimas. Então, enquanto a gente não cuidar desse agressor, a gente não está protegendo as mulheres. E muitas vezes a sociedade se fecha com relação a esse assunto. Ela não quer falar sobre. Tem um tabu aí. Ela acha que está passando pano, que está protegendo o homem, mas não é isso. Na verdade, você está protegendo a mulher. Esse homem, ele vai ter novos relacionamentos. Ele é pai, ele é irmão, ele é filho. Então, quanto antes a gente cuidar, quanto antes a gente mudar essa mentalidade, todas as mulheres vão sair ganhando. Sim, as pessoas costumam, quando ouvem sobre esse tipo de projeto, geralmente a reação é a mesma, né?
Por que não estão fazendo um projeto para as vítimas? Mas é um projeto para as vítimas, Sim. né? É um projeto para as mulheres, é um projeto para que não existam novas vítimas. Isso é muito importante. E além do outro ponto que eu também até comentei aqui nos outros episódios, a mulher, quando ela dá início, né, a sair do ciclo da violência, ela se dispõe a muitas questões. Ela vai pro CREAS, ela vai fazer terapia, diversas terapias, ela vai ter que cuidar dos filhos, passar os filhos nas terapias. E o agressor, a única coisa que ele tem, e ainda assim pra ele é um incômodo, é ir no fórum. Né? Que já é o grande transtorno. Então, não, ele também tem que ter a responsabilidade dos atos dele e as consequências, o quanto isso impacta, né, de forma geral e ampla. Não só também deixar tudo nas costas, na conta da mulher que já está passando por tudo que passou. Exatamente. Então, eu realmente acredito que, espero que seja aprovada na nossa cidade, precisamos e que realmente os agressores possam, sim, ser transformados, ser cuidados, se é que é essa palavra que a gente pode usar, né? Porque, eu até disse, no meu ponto de vista, são dois tipos. O agressor que é doente, tá passando por uma doença, né? Uma doença mental. E o que é o criminoso, né? Que ali ele decidiu que ele é perverso, vai cometer aquele ato de crueldade, sem escrúpulo nenhum, e aí, infelizmente, a gente está vendo aí os números de feminicídio crescendo cada vez mais. E, Marcela, é importante colocar que a própria Lei Maria da Penha, ela prevê os grupos de ressocialização. Então, não foi uma coisa assim que surgiu do nada. Tem uma previsão legal para isso. Excelente. Doutora, eu tenho uma opinião muito particular, eu falei aqui ontem, né, no off, eu falei, vou deixar para falar para a doutora. Dentro de tudo que a Lei Maria da Penha já abrange, e a gente acha, né, mas a lei não funciona, como você acabou de dizer aqui agora, é que as pessoas realmente não têm conhecimento para que a lei seja aplicada, né, da forma que é correta. Mas dentro do que a lei prevê hoje e de tudo que possa ser implementado ou melhorado na lei, se os homens, a partir do momento que é feito o boletim de ocorrência e eles estão com a medida protetiva, se fosse colocado a tornozeleira eletrônica neles, não seria muito mais eficiente até para o sistema poder mapear onde esse agressor está? Sim. Em São Paulo, nós estamos na São Paulo capital. Tá com um projeto piloto nesse sentido. Uau. Então, como funciona? Os agressores que saem em audiência de custódia, eles já estão com o tornozelamento e daí tem o ponto de referenciamento. Então, se ele entra naquele ponto ali, que é o ponto onde a vítima fica, já joga alertas. Eu acho que seria ótimo, seria perfeito. No meu ponto de vista, por dois motivos. Primeiro, para o sistema poder mapear e ser mais ágil, até para que não aconteça feminicídio, né? Que é o foco principal deles, da maioria. Sim. E por outro ponto, que a sociedade reconheça. Ele é um agressor. Ele tá com a tornozeleira. Para que saibam. E que talvez isso até seja um ponto de inibir que esse homem venha a ser um agressor. Porque talvez, dependendo do momento profissional, o cargo que ele esteja, a pessoa que ele seja, ele pensa, eu não quero pôr uma tornozeleira. Então, meu ponto de vista é que seria muito eficiente. Sim. Espero que chegue logo, que chegue aqui na nossa cidade. Sim. Que bom saber que já está no caminho. Eu queria um pouco de dados, doutora, hoje de números, porque a gente vê nas redes sociais, mas a gente não fala de números. Teria esses dados para compartilhar com a gente? Em termos de medidas protetivas, o ano passado, em Taubaté, nós solicitamos 1.065 medidas protetivas. É um número muito alto. Esse ano, nós já solicitamos quase 800. Então, a gente vê que está numa crescente aí. Sim. E a gente tem que sempre ter em mente que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está trabalhando sempre com a subnotificação. Uma mulher, ela sofre por muitos anos até buscar ajuda. Sim. Isso quando busca. E quando busca, sim. É uma média de 1 ano, pelo menos, até ela denunciar. E só de pensar, assim, quantas mulheres a gente tem que ainda não chegaram nessa consciência, né? Muitas. E de ano em ano, só vai aumentando o número de mulheres que, infelizmente, sofrem e não denunciam por vários motivos, né? Sim. E como a gente está fazendo aqui, né? Nosso principal
papel de usar o nosso microfone é de informar, levar conhecimento e que o conhecimento seja propagado, que é o principal, que de alguma maneira esse conhecimento caminhe e chegue de vias diferentes, né? Hoje a gente fala da importância da ferramenta da rede social e que a rede social possa fazer esse papel de levar informação, rolando um feed que a nossa comunicação possa realmente tocar e ela entender. Nossa, eu estou, infelizmente, passando pela violência doméstica. Não levei um tapa, mas sou xingada, sou inibida, né? Tenho controle, ele tem o controle financeiro, né? Tudo isso que é velado, né? Como cuidado. Eu até comentei aqui no outro episódio que muitas vezes o agressor, ele não tá na casca do lobo, de ruim, de mal. O agressor, ele se coloca na posição de vítima, de coitado, de faço tudo para o seu bem, faço tudo para te ajudar, né? A mulher, ela não tá dormindo ali com um rapaz, um homem nervoso, irritado, que grita, que xinga. Muitas vezes ele tá ali, naquela posição de fala mansa, calma, mas fazendo todo aquele terror psicológico. E tirando, como a gente falou, o brilho, né? Tirando todo o brilho daquela mulher, deixando aquela mulher cada vez mais sozinha, porque vai tirando do meio social, né? É as amizades que não prestam, é a mulher que é solteira, que não é pra dar com você, é a sua irmã que não sei o que lá, e aí começa, né? E quando vê, ela já não tem amizade, não tem mãe, não tem família, não tem ninguém por perto, e tudo que ela tem é o marido. E às vezes, o que eu ouvi esses dias, né, se afasta até dos filhos. Esses dias eu ouvi um caso que o marido, às vezes, trabalhava de casa e ela sempre levava os filhos na escola. E aí, ele falava, não, deixa que eu levo. Pode se maquiar, pode fazer suas coisas. E ele começou a levar os filhos na escola. E ela sempre gostou de dirigir. E ele sempre se fazia o cavalheiro e sempre dirigia. Acabava que ela já nem colocava a mão no volante mais. E em uma terapia, ela voltou à terapia e ela viu que ela estava ele estava tirando tudo dela. E ela falou assim, quando você percebe que, tipo, era uma coisa que você fazia muito que você já não faz mais. Eu nem dirijo mais. Então, são coisas que você acha que ele tá cuidando. Ah, não vai pegar a estrada porque eu vou... Ou, eu levo as crianças na escola. Então, já te afasta das crianças, já te afasta do que te fazia bem. A hora que você vê, você tá num... É o cuidado velado de controle. Sim. Né? Que a gente falou muito nos episódios anteriores. E é importante reforçar aqui também. Doutora, outro ponto importante que eu gostaria de trazer aqui é o quanto realmente a gente tem hoje de eficiência ou de números das mulheres que fazem o processo e conseguem tocar a sua vida realmente de forma eficiente. Ela fez boletim de ocorrência, medida protetiva, passou pelos acolhimentos que a lei oferece, que a prefeitura oferece, o Estado oferece, e hoje estão com as suas vidas em dia. É importante você colocar assim, Marcela, passou pelos serviços. A gente precisa muito trabalhar a proteção em rede. Porque a mulher, ela não vai conseguir a emancipação dela só com o serviço de polícia judiciária. Ela vai precisar de uma emancipação financeira, ela vai precisar de uma emancipação emocional. Então, é importante que ela acesse todos os serviços. Então, quanto mais fortalecida ela tiver, mais ela vai conseguir romper esse ciclo. Porque a violência doméstica, ela atinge algo que é muito cruel, que ela atinge a autoestima da mulher. Então, aquela mulher, ela fica muito depressiva, ela fica muito abalada emocionalmente. Então, é um resgate. É literalmente um resgate. Então, a gente tem que trabalhar ela em todos os pontos. Além desse projeto de ressocialização do agressor, tramita na Câmara um projeto de enfrentamento à violência contra a mulher. E nesse projeto de enfrentamento tem vários eixos. E também é interessante que ele seja aprovado para se tornar uma política pública. E está tramitando, nós torcemos para que seja aprovado também. Então é importante que a mulher ela seja realmente, como a Lara disse, acolhida. Porque nós tendemos muito a julgar. Sim. E quanto mais ela for julgada, mais para baixo ela vai ficar
e menos força ela vai ter para sair desse ciclo. Então, nós temos muitos casos de sucesso, inclusive você já me contou que uma das entrevistadas é uma vítima nossa que conseguiu superar o ciclo da violência, e nós torcemos para que muitas outras consigam. Nós temos um documentário que nós produzimos, não sei se eu posso divulgar. Pode. Que são 8 vítimas, que são 8 protagonistas nossas, que foram da DDM de Taubaté e da DDM de Pinda. E são 8 mulheres, assim, muito fortes, muito guerreiras, que superaram a violência. E é interessante que a mulher fale com a mulher, porque quando a mensagem vem de outra mulher que superou a violência, a mulher consegue se enxergar. Sim. E ela consegue ver a força, né? E buscar que ela também vai conseguir, ela também vai superar aquela situação, né? Sim. E assim, o conselho que a gente deixa para toda mulher é resgatar essa força, correr atrás e que tudo vai dar certo. Sim. O documentário, como que é possível acessar? É na página da Unital, Mulheres que Inspiram Outras Mulheres. Perfeito. E é muito bacana. Nós falamos dele há 2, 3 anos atrás, lá no Taubaté Sim, Shopping. lá no Taubaté Shopping. Teve a exposição. Acho que fez 3 anos, né? Foi no primeiro ano nosso, né? Em março de 2023, eu acho. Foi também um especial de mês das mulheres que nós fizemos lá no Taubaté Shopping. Aí a gente falou sobre. E a gente falou da importância justamente disso. Do quanto a mulher entender que ela não tá sozinha. É o ponto principal, né? E isso ficou claro também nesses episódios. Então, ter a rede e outras mulheres ali se colocando na mesma posição que elas. Sim. E o que a gente ouviu da vítima é que em nenhum momento, quando ela passou pela rede, é que ela não foi julgada. Ela não foi criticada. Ela só foi acolhida como ser humano. Então, nenhuma profissional, nenhuma pessoa que passou por ela naquele momento queria saber quem era ela. Só queria acolhê-la. Então, isso também é muito importante até para nós também, né? Se alguma situação que a gente possa acolher e ajudar, entender que naquele momento não interessa nada para ela de quem ela era ou de quem ela vai ser. Simplesmente só interessa para ela ser entendida e acolhida como ser humano. Que até nisso, muitas vezes, o caso acontece dela nem se reconhecer mais como um ser humano. Sim. E sabe, Marcela, eu atendi uma advogada esses dias e uma fala dela me marcou muito. Que ela sofria violência por muitos anos e ela demorou muito para denunciar. Porque ela falou assim, eu como advogada sofrendo violência doméstica, o que os meus clientes pensariam de mim? Agora, você imagina assim, o sofrimento dela. E a mulher, ela mesma, ela não esperou o julgamento nem vindo de outra pessoa. O julgamento partiu dela. Então, às vezes, nós, enquanto mulheres, nós mesmas nos cobramos. Sim, a gente não quer se pôr como fragilizada, Sim. não é? Ou até assumir como que eu fiz. Eu me coloquei nessa condição. Eu aceitei essa condição, não é? Mas a culpa nunca não é nossa. Exato, né? Mas fica. E muito que a gente falou aqui da vergonha, né? Acho que o principal momento de esticar esse denunciar o ano, né? Como a Lara acabou de falar, é o período da vergonha. Então ela se coloca como culpada e ela se colocou naquela situação, então ela deveria acabar com aquilo sem contar pra ninguém, sem ajudar pra ninguém. Mas é impossível, Sim. né? É importante dizer isso, que sozinha é praticamente impossível ou realmente impossível. Que precisa, sim, primeiro, usar os meios legais e segundo, pedir ajuda, não tem como fugir. E, infelizmente, a violência doméstica, a gente até disse já e vou repetir, não tem cara, não tem cargo, não escolhe idade. A gente tá vendo aí casos de meninos, adolescentes, meninos de 23, 22 anos, agressores, assassinos, e homens de 55, 60, 70 anos, também agressores e assassinos. Sim. Então, não tem como pensar que, eu não me encaixo numa vítima, eu não posso ser uma vítima. Não existe isso. E eu acho que isso que você falou é muito importante. Eu aproveito até para deixar um apelo para os pais de meninos aqui. Monitorar muito bem o que ele está consumindo, porque tem crescido, eu acredito que não é o foco dessa conversa aqui, mas tem crescido muito aquele movimento que a gente chama de Red Pill, não sei se vocês já ouviram falar, que é o movimento em que vai dizer que as mulheres têm muitas vantagens na sociedade, que os homens têm que se unir, e
basicamente colocar as mulheres no lugar delas, né? E essa ideia tem atingido muitos meninos jovens. Sim. E isso é muito perigoso mesmo. Às vezes a gente acha que é uma brincadeira, uma coisa que eles falam, a gente debocha de muitos red pill, né? Que tem voz, né? Que tem influência, mas isso é muito perigoso. E você comentando, não tem idade, não tem cultura, não tem religião, não tem classe social. Realmente está em todo lugar. E tem chegado em muitos meninos, em todas as classes, em todos os lugares. Eu disse, até vou repetir, a gente, no primeiro episódio, eu vi nas redes sociais uma psicóloga que estava bem desconfortável e ela falou assim, eu vou ter que trazer isso para as redes sociais porque se chegou no meu consultório, tá acontecendo aí em todos os lugares. Ela tinha dois clientes, 2 pacientes, um de 12 e outro de 14 anos, meninos, e a fala deles eram extremamente problemáticas, que eles já estavam visualizando nas meninas do grupo escolar deles qual era a vantagem que eles teriam se eles se relacionassem com aquelas meninas. Então, eles já escolhiam quais eram as meninas que eles iam se relacionar no âmbito escolar que pudesse trazer mais vantagem para eles diante da escola. E vantagens diversas, tanto de ter uma nota superior ali no trabalho de escola, quanto realmente ser mais querido naquela roda, frequentar determinados lugares. Mas como que um menino, uma criança de 12, 14 anos tem essa percepção de que eu vou escolher a menina, de acordo com as possibilidades e as vantagens que ela pode me oferecer. Exatamente. É só isso que para ele tá tendo valor naquela percepção. Isso já é doença e muito cedo. Isso é uma Já tá vendo objetificação. a mulher como objeto, né? E a gente vê, né, hoje conteúdo em todas as plataformas. E às vezes a gente acha que tá passando ali e que aquilo é verdade, que aquilo a gente tem que seguir aquela, né, esse red pill aí. E pra gente, como mães ou como pais, se a gente não toca que aquilo é errado, ele vai tomar aquilo como verdade. Então a gente precisa ter essa voz em casa para que a gente explique o porquê isso é errado. Né? Para que ele tenha consciência que aquilo não é para que ele não veja. E que se ele vê alguém fazendo, ele sabe o porquê que não é errado. Exatamente. É importante que a base seja dada em casa. Que seja explicado para que ele não precise aprender com outra pessoa, né? Ele precisa estranhar se ele vê. Mas quando não tem esse diálogo em casa, às vezes as pessoas pensam, pelo menos eu sou mãe de homem, então não vou ter esse risco, né? Ele não vai ser violentado, né? Ele vai ter menos risco de entrar numa relação abusiva. Mas às vezes ele pode ser o agressor, entende? Tomara que não, a gente espera que não. Mas a informação que vai chegar nele, você precisa saber. Né? Sim. Não tem como controlar o que vai chegar, mas tem como ensinar para ele o certo, para ele estranhar o que vier de errado. Sim, né? exatamente. Exato. Bom, quero agradecer nosso bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu trazer mais informações extremamente relevantes e importantes e que a gente consiga, né, plantar mais uma semente positiva e fazer aqui um trabalho de propagar bons conteúdos e boas informações para que as mulheres realmente tenham conhecimento e consigam, caso seja uma vítima, sair do ciclo da violência. Doutora Elisângela, quero que você reforce a importância de fazer a denúncia. É importante, eu tenho certeza que muitas mulheres passou uma história na cabeça com a nossa conversa hoje, ou até mesmo viu uma história de uma amiga, de uma vizinha, de uma prima. O importante é buscar ajuda o quanto antes. Então, se identificou uma situação igual a alguma conversa, se identificou com alguma situação, busque ajuda. E às vezes essa ajuda não precisa nem ser na polícia, mas converse. Converse com uma amiga, abra o que está se passando. E eu quero colocar a Polícia Civil à disposição de todas as mulheres taubatianas, de todas as mulheres do estado. E contem sempre com a gente. Obrigada. Lara, a importância de ser uma escutativa, ainda que não seja uma profissional, para que outras mulheres possam, de alguma maneira, se sentir confortáveis de buscar ajuda. Sim. Quando a gente vê uma mulher que está sofrendo violência, é importante que a gente saiba olhar para o ser humano que está ali, para as dores que ela está sentindo. Eu já ouvi muitas pessoas, e eu acredito que vocês também, muitas pessoas falando:
eu não denuncio porque se eu denunciar, é capaz dela ficar brava comigo ainda. Ela vive indo e voltando com esse homem, ela apanha e depois volta pra ele, então talvez ela goste disso. Não existe gostar da violência, não existe. Ela não gosta. Pode ser a única coisa que ela conhece, pode ser que ela seja dependente emocional, dependente financeira, mas tenha em mente que ninguém gosta de estar numa relação violenta. Não é isso que ela procurou na vida dela. E acho importante que as mulheres se lembrem de uma coisa também, sempre que chegar na fase de lua de mel, da violência. Não existe mudança sem ação intencional. Às vezes o homem fala que mudou, e se eu, como psicóloga, falar que eu não acredito na mudança das pessoas, fica muito incoerente. Mas não existe mudança sem ação intencional. Muitas pessoas querem mudar e já encontram muita dificuldade. Agora, não é da noite para o dia que um homem vai mudar, vai ficar bom, vai se arrepender e de repente não vai mais propagar violência. Tá? É importante lembrar disso. E para quem conhece alguém, né, que sofra violência, escute sem julgamento. Isso é muito importante. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, segue, ativa o sininho, deixa o seu comentário e principalmente compartilhe esse conteúdo. Agradeço também a audiência de vocês. Mais uma vez, obrigado, Lara. Obrigada, doutora Elisângela. Até o próximo episódio.